Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, sou o presbítero professor Tiago e hoje estamos dando início a mais uma aula da nossa Sala Abraão Digital, uma iniciativa da nossa Igreja Assembleia de Deus, setor 3 da Lapa. Na lição de hoje, meus queridos, iremos estudar as promessas de Deus para Israel. O texto áureo diz o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática já vai dizer o seguinte: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Nossa leitura bíblica está em Gênesis 12, 1 ao 3, Romanos 9, 1 ao 5. Os objetivos da aula para a nossa lição são os seguintes: detalhar a promessa divina a Abrão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Objetivo 2: elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E objetivo 3: destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. Então, meus irmãos, seguindo as nossas lições sobre as promessas contidas na Palavra de Deus, sobre as promessas de Deus, iremos estudar as promessas à nação de Israel, ao povo de Israel, à nação judia, judaica, e principalmente a seu patriarca Abraão e aos seus descendentes. Ok, meus queridos, para preparar essa aula eu usei algumas bíblias de estudo, em destaque a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo do Discípulo e a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. E como materiais eu indico para os irmãos a Enciclopédia Bíblica Ilustrada da própria Sociedade Bíblica do Brasil, tem algumas informações muito importantes, muito relevantes, e como é de costume, o meu comentário histórico-cultural da Bíblia, que tem sido aí o meu companheiro na preparação de várias aulas, tá? Nessa ocasião, nós vamos usar o tomo que trata do Antigo Testamento. Meus queridos, vamos lá então. Como essa é uma aula para classe de professores, é importante que nós tenhamos em mente alguns pontos fundamentais da nossa lição em particular e da revista no geral, ok? Então, gostaria de começar com os irmãos compartilhando alguns fatos e algumas visões e posições teológicas que são muito relevantes para nós. Quais seriam elas? Quando nós vamos falar do povo de Israel, da nação de Israel, nós precisamos entender, queridos, que a nação de Israel tem todo o seu histórico como povo chamado por Deus, como um povo eleito por Deus. E para que deste povo surgisse uma nação sacerdotal, e para que desta nação sacerdotal, que seria luz para os povos, viesse o Messias, o Salvador da humanidade. É isso que nós vemos como objetivos de Deus já no capítulo 12 de Gênesis, que está na nossa leitura bíblica em classe. Gênesis 12, 1 ao 3, vai dizer o seguinte: Deus falando a Abrão: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E destaque para este final: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, irmãos, com esse objetivo amplo para Israel, que parte do micro para o macro, que parte do particular para o geral, Deus já objetivava construir uma nação sacerdotal da qual viesse o Messias, através e por meio do qual ele abençoaria toda a terra. E essa nação surgiria do homem, da pessoa de Abraão. Por isso, meus queridos, muitos teólogos vão dizer que Abraão poderia ser considerado o primeiro discípulo de Deus, entre muitas aspas, porque nós conhecemos a existência de Melquisedeque.
mas era como se Abraão fosse o primeiro discípulo, o primeiro homem chamado por Deus para esta missão. Ok, meus queridos? E aí, quando nós vamos falar de Abraão e dos seus descendentes, nós temos que falar da nação de Israel. E quando nós vamos falar da nação de Israel, do futuro de Israel, nós precisamos ter em mente que existem visões teológicas distintas para tratar o povo de Israel. E que essas visões têm implicações escatológicas, mas também têm implicações contemporâneas e até mesmo históricas para nós. Ok, meus queridos? E para isso, nós vamos aqui tratar das duas principais correntes teológicas que vão tratar, número 1, da relação entre Antigo e Novo Testamento e que vão tratar, número 2, mais importante para o nosso tema, da posição de Israel em relação à igreja, ok? A primeira visão, meus queridos, é uma visão que nós podemos chamar de aliancismo ou teologia do pacto. A teologia do pacto, meus irmãos, por vezes é defendida pelos cristãos mais alinhados à visão reformada da teologia, cristãos mais alinhados ao calvinismo e à teologia reformada, não exclusivamente, porque existem calvinistas dispensacionalistas, mas a teologia do pacto vai definir o seguinte, que a história da humanidade, a história da salvação, que vem lá do alemão Heilsgeschichte, ela pode ser dividida em 3 alianças. Quais seriam essas 3 alianças? Primeira, a aliança intratrinitária, ou seja, a aliança da Trindade na eternidade, com vistas à redenção da humanidade. Segunda, a aliança temporal ou aliança de obras, a aliança de Deus com Adão, quando Deus ordena ali que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Essa aliança foi quebrada pelo homem. E por fim, a aliança da graça, que é a aliança fundamentada em Cristo, anunciada ali em Gênesis 3:15, reafirmada ao longo de toda a Escritura, a aliança da graça, ok? Então nós temos aí 3 alianças que formam, que constituem o modelo interpretativo da teologia do pacto. De novo, aliança intratrinitária, aliança das obras ou aliança temporal e aliança da graça, ok? Importante mencionar que entre a aliança intratrinitária e a aliança da graça há uma ligação, porque era plano de Deus resgatar a humanidade através da graça e de seu Filho, ok? Portanto, a aliança da graça não pode ser entendida como um plano B de Deus. Isso já foi planejado na eternidade na aliança intratrinitária. Mas, professor, qual é a importância disso? Que essas alianças, essa interpretação das Escrituras, os leva a ter uma interpretação particular do povo de Israel. E qual é a visão da teologia do pacto, ou do aliancismo? A visão que eles têm de Israel consiste no quê? Israel é uma continuidade e ele é, entre aspas, substituído pela igreja. Então nós temos ali o pacto de Deus, a chamada de Abraão, a continuidade de Abraão são seus filhos, a continuidade de seus filhos são as 12 tribos, a continuidade das 12 tribos é o povo de Israel e a continuidade do povo de Israel é Cristo e a igreja. Então é como se Israel e a igreja fizessem parte de um mesmo percurso, um mesmo caminho, uma mesma linha discursiva, ok? Então para eles, quase podemos dizer, a gente tem que ser honesto porque nem todos vão afirmar isso, mas quase podemos dizer que a igreja substitui Israel, ou que a igreja é o Israel de Deus para os nossos tempos, ok? Mas eles entendem Israel e a igreja como uma continuidade, ok? Então, muitos aliancistas vão dizer que Israel e a igreja são o mesmo povo em essência, ok? Ali na essência são o mesmo povo, mas para eles, Deus administra Israel e a igreja de formas diferentes, apesar de serem o mesmo povo. Então é como se fosse o mesmo povo dividido em 2 partes, em 2 territórios, em 2 grupos e assim por diante, ok? E aí eles vão afirmar o seguinte, que o fato de Israel não ter um elevado número de pessoas convertidas a Cristo não influencia, porque o povo que é formado pela fusão Israel-Igreja ou pela continuidade Israel-Igreja é formado por eleitos e não eleitos. Daí a ligação com a teologia reformada, que vai trabalhar muito temas como a eleição. Ok? E aí eles vão fazer um paralelo entre o quê? Entre uma validade proporcional e equivalente de, para Israel, a circuncisão e para os cristãos,
o batismo. Então eles vão entender a circuncisão e o batismo como o mesmo rito, o mesmo conteúdo simbólico, ok? Por isso, as igrejas que adotam a teologia do pacto vão exercitar o batismo infantil, ou seja, o pedobatismo, o batismo de crianças. Por quê? Porque é uma marca da aliança herdada do Antigo Testamento, da circuncisão, entendem eles, ok? E aí, meus irmãos, nós temos ali, então, a ideia deles de que muitas das promessas feitas a Israel irão se cumprir na igreja. Ou seja, a igreja meio que substitui Israel ao longo da história e recebe promessas que eram para Israel e muitas delas se cumprirão na igreja. Tudo bem? Então, tornar Abraão uma grande nação, na visão de muitos aliancistas, fala da igreja, que é a maior nação de todo o mundo, que temos aí bilhões e bilhões de salvos, de servos, de crentes, de cristãos, que essa seria a grande nação da qual Deus prometeu para Abraão. Tudo bem? Então, eles vão defender as afirmações mais fortes de que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Tudo bem? Eles integram, então, judeus e gentios dentro de um mesmo povo. Judeus no geral e gentios, os cristãos. Mas a nossa igreja, queridos, ela vai defender uma posição que é a posição do dispensacionalismo. Enquanto aliancismo nós temos ali 3 alianças, no dispensacionalismo nós temos as 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, promessa ou patriarcas, lei, graça e milênio, ok? E aí, meus queridos, qual que é a diferença do dispensacionalismo para o aliancismo? O dispensacionalismo, ele entende que a igreja e Israel são comunidades separadas, são instituições separadas, organismos separados, nações separadas. Israel hoje é uma nação étnica, é uma nação sanguínea, é uma nação de judeus espalhadas pelo mundo. Tem a ver com a religião também, mas os cristãos são uma nação de fé, uma nação de identidade religiosa, algo separado de Israel, ok? E uma diferença muito importante entre a teologia do pacto e o dispensacionalismo é que na visão dispensacionalista, que é a visão da nossa igreja, nós temos um número maior de promessas sendo interpretadas com cumprimento literal, enquanto na visão aliancista nós temos um número maior de promessas sendo interpretadas numa visão simbólica ou alegórica. Ok? Então, quando fala lá que vai fazer de Abraão uma grande nação, como é que nós, dispensacionalistas, entendemos? Que, de fato, de Abraão sairiam muitas pessoas e formariam um povo, um país, uma nação, que é o Israel. Ok? Os aliancistas já vão dizer o seguinte, não necessariamente. Poderia ser uma grande nação espiritual. Ok? E nós veremos que nos textos a base para as duas interpretações, mas aqui interessa a visão oficial da nossa confissão de fé. Então, queridos, nós entendemos que Israel é um povo étnico, um povo nacional, um povo de fato, um povo oficial, ok? E nós entendemos, portanto, se há uma separação entre Israel e igreja, nós entendemos que há um plano divino distinto para Israel e para a igreja, ok? Importante mencionar, meus irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. No céu, nós teremos um conjunto de salvos, e quem serão eles? A noiva do Cordeiro, ok? Então, no céu, após o juízo final, todos os salvos serão noiva do Cordeiro, seja judeu, seja gentil, ok? Mas na escatologia e na história terrena, nós entendemos que existem planos e promessas diferentes para a nação judaica e para os descendentes espirituais de Abraão, que nós chamamos de igreja. Ok? São pontos muito sutis da lição, são pontos muito importantes que nós tenhamos clareza disso, ok? Porque muitos vão entender que a igreja de Israel é uma coisa só. E é importante deixar claro para os nossos alunos que nós entendemos, nós interpretamos o texto separando a igreja de Israel, apesar de defendermos que nós somos descendentes espirituais de Abraão. Então, meus queridos, nós defendemos, portanto, que a igreja não é o Israel dos últimos dias, que haverá uma distinção. O Israel escatológico é o povo de Israel e a igreja é a noiva de Cristo que será arrebatada, ok? E, irmãos, é importante que nós temos um foco na plena obtenção das promessas por Israel. Ou seja, nós temos um foco no pleno cumprimento das promessas de Deus para Israel. O que isso quer dizer, irmãos? Nós acreditamos que um dia, num futuro, provavelmente no milênio, Israel realmente herdará e tomará posse de todo o território que lhe foi prometido no Pentateuco.
Então, todos os territórios prometidos a Israel, Israel tomará posse dessas terras e viverá nessas terras e prosperará nessas terras. Quando? Em um futuro próximo, provavelmente no milênio, sob o reino de Cristo, ok? Já os aliancistas vão dizer que não é necessário que haja um cumprimento literal dessa profecia, ok? Mas que pode haver um cumprimento simbólico ou alegórico, ok? E então, meus irmãos, nós podemos dizer que a igreja é uma nova fase do plano de Deus na história. Que fase é essa? É a fase que Paulo chama de o tempo dos gentios. É o tempo da igreja. Muitos vão dizer que esse tempo acabou em 1948, mas nós não temos tanta base bíblica assim. Aliás, não temos uma base bíblica clara e refutável sobre isso, ok? Entendemos que ainda vivemos no tempo da igreja. Então, meus queridos, essas promessas todas de Israel, elas podem ser classificadas como promessas de duplo cumprimento, ou seja, promessas que se cumprem parcialmente na história e que terão seu cumprimento plenamente no milênio ou na escatologia futura. Ok? Então, nós fizemos aqui essa primeira parte da aula explicando o aliancismo e o dispensacionalismo, as visões que nós temos de Israel. E vamos entrar nos tópicos da lição, que nós podemos dividir a lição aí nesses 3 versículos de Gênesis. Em um, Deus pede para Abraão para que ele saia da tua terra e da tua parentela. No segundo texto, no segundo versículo, ele promete que vai engrandecer Abraão, fazer dele uma grande nação e o abençoar. E no terceiro versículo, Gênesis 12, 3, que nele serão benditas todas as famílias da terra e que o Senhor abençoaria quem abençoasse Abraão e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Tem um teólogo muito importante, o Mike Beaumont, ele vai dizer o seguinte, que as promessas a Abraão são divididas em 3 fases. A primeira fase, que os seus descendentes seriam uma grande nação, a nação de Israel, e se nós formos espiritualizar a igreja como os descendentes espirituais de Abraão. 2, que todas as nações seriam abençoadas por intermédio dele, e aí nós podemos adotar a profecia de duplo cumprimento ou de cumprimento parcial. Todas as nações hoje são abençoadas por intermédio de Abraão, através do evangelho. Ok? Mas no milênio, no futuro escatológico, literalmente todas as nações serão abençoadas por intermédio do descendente de Abraão, que é Cristo, que governará a terra junto com seus escolhidos. Número 3, que a terra onde Abraão pisasse ou onde Abraão vivesse seria dos seus descendentes para sempre. Ou seja, que Israel irá ocupar toda a terra prometida por Deus em algum momento da história. Okay? Em determinados momentos ele ocupou uma faixa maior, uma faixa menor, em alguns momentos ocupou faixa nenhuma dessa terra, mas que ele irá ocupar eventualmente. Então, meus irmãos, nós temos ali a promessa de Gênesis, de que Abraão se tornaria uma grande nação. Abraão com 75 anos, Sara, sua esposa, também avançada em idade e estéril. Abraão é caracterizado por sua fé, por seu desprendimento em obedecer à ordem de Deus e principalmente em abandonar a idolatria, em abandonar a casa da sua parentela, o que simbolizava um grande risco para os homens, para as famílias da época. Então nós temos aqui que a promessa ela estava ligada a um testemunho, a uma resposta espiritual de Abraão. Porque Abraão precisava sair da sua terra e da sua parentela para ir à terra que Deus o enviou, para herdar a terra que Deus o enviou, para viver as promessas que Deus lhe tinha prometido, ok? Então nós precisamos ter uma clareza dessa ligação entre a vitalidade espiritual, entre a fidelidade de Abraão e o cumprimento das promessas de Deus. Sobre isso, irmãos, o John Walton, do Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, ele vai dizer o seguinte sobre Abraão deixar a casa de seu pai. Ele vai dizer assim, abre aspas, no mundo antigo, um homem era identificado pela sua posição como membro da casa de seu pai. Quando o chefe da casa morria, o herdeiro assumia aquele título, junto com as responsabilidades a ele atreladas. Essa expressão também está relacionada à posse da terra e propriedade de seus antepassados. Ao deixar a casa de seu pai, Abraão estava abrindo mão de sua herança e do seu direito de propriedade da família. Então, Abraão ali, irmãos, ele estava, entre aspas, abrindo mão de tudo que sua família havia construído
e abrindo mão da segurança para os seus descendentes, ok? Mas ele segue com fé essa missão de Deus, ok? Aí nós podemos perguntar e questionar nossos alunos o seguinte neste primeiro tópico. Podemos perguntar se eles acreditam que as promessas, as bênçãos de Deus estão condicionadas à nossa espiritualidade, à nossa fidelidade. Ou se eles acham que a nossa vida espiritual influencia a nossa vida material, se existe uma correlação entre elas, ok? Se essa correlação é positiva ou negativa. Tudo bem, meus irmãos? E aí segue o texto, né? Quando a gente vai continuando, o Senhor promete para ele: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segunda profecia, a bênção espiritual, que aí nós vemos que é a principal, porque ela se estende a toda a humanidade, que é estendida de Abraão para todas as famílias da terra. E aí nós temos um texto importante lá em Gálatas 3, do 6 ao 16, eu não vou ler para não tomar tempo, porque a nossa aula já está avançada, mas os irmãos podem ler. E aí, meus irmãos, nós entramos de novo nessa espiral escatológica. Qual é a espiral escatológica? O já e o ainda não. Existem promessas de Gênesis 12 que já foram cumpridas, mas ainda não em sua plenitude, ok? Todas as nações da terra são abençoadas, porque o evangelho chegou a todas as nações da terra, a diversas tribos, línguas, mas ainda existem muitos que não ouviram o evangelho, ok? Todas as nações da terra foram abençoadas, só que nem todos os participantes dessas nações serão salvos ou foram salvos. Então nós temos o já e o ainda não. Essas profecias já foram cumpridas parcialmente, mas ainda nós veremos o cumprimento total, pleno, cabal delas, ok? E elas serão alavancadas, isso é muito importante, irmãos, é muito interessante. Qual é o trampolim que alavanca o cumprimento de todas as profecias? É Cristo. Então, meus irmãos, as profecias vêm numa toada, abarcando ali apenas o povo de Israel, numa linha muito clara, e aí vem Cristo. E aí quando Cristo surge na história, irmãos, e quando Cristo faz a sua obra gloriosa de redenção, que nos proporcionou o perdão dos pecados, o acesso ao trono divino e a adoção como filhos de Deus, quando Cristo faz a sua obra gloriosa, essas promessas são alavancadas para um nível mais elevado. Por quê? Porque agora elas passam a englobar um número maior de pessoas. Elas passam a quebrar as barreiras da nação étnica de Israel e a atingir todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. E há um vislumbre no reino milenar de Cristo de uma promessa plenamente cumprida, plenamente realizada, que é o cumprimento total e pleno dessas promessas feitas a Israel. Ok? É o reino de Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Continuando, no tópico 2, nós vemos que Deus faz outras promessas a Abraão, a promessa de um filho, que Abraão vai, pela fé, se apropriar dessa promessa, apesar dos percalços ao longo do caminho. Ele sugere, inclusive, que Eliezer fosse seu herdeiro, e Deus nega essa possibilidade, está lá em Gênesis 15, 2 ao 4. E Deus, lá no verso 4 do capítulo 15 de Gênesis ainda, reafirma que Abraão teria um filho, o filho da promessa, que foi Isaque. Nós temos a promessa para Isaque de filhos, e nós também temos que a própria Rebeca também era estéril, e na sequência nós temos a promessa a Jacó, e Raquel também era estéril. Ok, meus irmãos? Então nós temos essa linha discursiva, narrativa de mulheres estéreis e promessas de filhos e promessas de crescimento, e em Jacó nós temos os 12 filhos que vão formar as 12 tribos de Israel. Já quando a gente avança um pouco, nós temos as promessas com relação ao Messias, que são as promessas mais relevantes. As promessas que vão dizer que o Messias vem da linhagem de Davi. Está lá registrado em Isaías 11, capítulo 1, Isaías 9, 6 e 7. E Mateus, irmãos, esse é um texto que a gente precisa ler. Mateus, capítulo 1, ele faz uma aplicação direta e literal sobre a linhagem de Cristo vindo dos seus dois indivíduos mais importantes, que são Davi e Abraão. Então, Mateus, lá no capítulo 1, verso 1, ele resume a genealogia de Cristo dando validade à messianidade de Cristo. O que ele diz lá? Mateus 1 e 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão. Simples assim, irmãos. E aí ele começa a destrinchar a genealogia. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Ele é o Messias, por quê? Porque ele é filho de Davi, filho de Abraão. O que legitima a linhagem sanguínea de Cristo? Ser filho de Davi, filho de Abraão. Ok? Então, o que Mateus está dizendo aqui, irmãos? Todas as promessas se cumpriram corretamente, seguiram uma linha exata que deveria ser seguida de acordo com o que Deus disse. E hoje nós temos aqui Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ok? É importante nós resgatarmos a centralidade de Cristo nas Escrituras, irmãos. Às vezes, nós enxergamos muitas promessas que nós pensamos que seja para o povo e, na verdade, são para Cristo. Ok? Nós vemos muitas promessas que nós acreditamos que são para a igreja e são para Cristo. Nós vemos promessas que nós pensamos que são para os crentes e são para Cristo. Ok, irmãos? Cristo é o protagonista do cristianismo, é o protagonista do mundo espiritual, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da história de salvação e fé. Quem é o protagonista, irmãos? Cristo. Nós, crentes limitados, somos coadjuvantes, que temos um valor inenarrável, imenso. Por quê? Porque Cristo, o personagem principal, atribuiu a nós esse valor no momento em que morreu na cruz em nosso lugar. Ok? Então, até o nosso valor provém de Cristo. Por isso que as promessas focalizam em Cristo. Como todas as famílias da terra seriam abençoadas? Através do descendente de Abraão, que é Cristo. E, por fim, nós temos ali as promessas de salvação para Israel. Israel falha em ser a nação sacerdotal. Paulo, no capítulo 9 de Romanos, se entristece demasiadamente por conta dos seus irmãos judeus. Mas a palavra de Deus ainda assegura, irmãos, em Romanos 9, 27 e 28, que o remanescente de Israel seria salvo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com o texto de Romanos 11, 25 a 27, que diz que o mesmo Paulo de Romanos 9, diz isso em Romanos 11, que todo Israel será salvo, irmãos. Eu pesquisei esse texto, queridos, eu olhei os comentários, irmãos, esse é um texto que não existe uma interpretação, seja consensual sobre esse texto. Ninguém bate o martelo sobre se todo Israel será salvo, sim ou não. O que Paulo afirma em Romanos 9? Que o remanescente será salvo. E é aí que nós devemos focar o nosso discurso nesta lição, ok? Tudo bem? Não que todo Israel será salvo. E ninguém sabe ao certo o que Paulo estava querendo dizer ali, mesmo com o contexto, ok? Então, não vamos evitar o texto de Romanos 11, 25 a 27, que diz que todo Israel será salvo. Porque nós vamos afirmar Romanos 9, 27 a 28, que diz que o remanescente será salvo. Isso quer dizer que a Bíblia entra em contradição? De forma alguma, irmãos. Quer dizer que para nossa aplicação, o texto de Romanos 9 é pedagogicamente o melhor, tá? Para nós estabelecermos aí uma solução para essa celeuma, levaria muito tempo e nós perderíamos a nossa aula, o que não é o nosso objetivo. Queridos, muito obrigado, que Deus abençoe, espero ter fornecido subsídios, apoio, para que os irmãos tenham ali mais ferramental nas suas aulas. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.